Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, eu sou Jean Cavalcante. Vamos agora para a próxima aula de Química Básica 2. A gente está em um histórico para poder entender como que chegou as camadas eletrônicas, as camadas, a subcamada, até chegar na tabela periódica. Teve uma história de alguns cientistas aqui. O próximo agora que a gente vai ressaltar é o John Dalton. E o John Dalton é a hipótese do átomo, uma hipótese sobre o átomo. O John Dalton, no ano de 1803, ok? 1803, ele retornou à hipótese do princípio a partir das experiências químicas desenvolvidas. Então, ele fez algumas experiências e ele retornou por ele mesmo e por outros cientistas. Então, o John Dalton fez algumas experiências químicas científicas e alguns outros cientistas. Ele chegou à hipótese atômica de Dalton, a hipótese atômica de Dalton, hipótese baseada nas seguintes hipóteses. Bom, a primeira hipótese que ele elaborou, ele diz assim, o John Dalton, ele fala: toda e qualquer porção de matéria é constituída por partículas fundamentais que são os átomos. O segundo, átomos são partículas indivisíveis, maciças, esféricas, com semelhança a uma bola de sinuca. Tá? Então ele assemelhou a uma bola de sinuca e permanentes, e elas não podem ser criadas e nem destruídas. Então, o terceiro item que John Dalton criou foi o seguinte: todos os elementos são formados por átomos idênticos com as mesmas propriedades. Átomos de diferentes elementos possuem diferentes propriedades. Diferentes elementos possuem diferentes propriedades. Ele já fala sobre as propriedades da matéria. O quarto, ele fala: reações químicas acontecem mediante combinações, separações, separações, rearranjos de átomos que possibilitam a formação de todas as matérias presentes na natureza. O quinto diz assim: a combinação de átomos de dois ou mais elementos, considerando uma porção fixa, e dá origem aos compostos químicos. Então, diz que combinando átomos, a combinação de átomos, dois ou mais elementos, vai considerar uma proporção fixa e dá origem a compostos químicos. Bom, o cientista John Dalton era um cientista nomeado que também introduziu o conceito de massa atômica, tá? Na propriedade da matéria, tabela periódica, formulou a lei de Dalton, que era a lei de Dalton, ele fala sobre a lei das pressões parciais dos gases, a pressão dos gases, parciais dos gases. Ele descobriu a deficiência visual nomeada de daltonismo. Daltonismo é aquela deficiência visual que a pessoa não consegue enxergar colorido entre bolinhas e tal. É chamado daltonismo. Tem deficiência para cores coloridas. Então, Joseph John Thomson e o modelo atômico. Tá? O Joseph José João Thomson é Joseph John José João Thomson e o modelo atômico. O físico inglês Joseph John Thomson, no término do século XIX, propôs um novo modelo para a estrutura atômica. E neste modelo deles, alguns conceitos apresentados pelo John Dalton tornaram-se nulos, e o físico realizou várias experiências com, com tubos de raios catodos, e a partir de suas conclusões e de análises de outros experimentos realizados por outros cientistas, ele pôde comprovar a existência de partículas com cargas elétricas, que são os elétrons. Ele conseguiu, o John, o Joseph John Thomson, ele conseguiu comprovar cientificamente que na existência de partículas com cargas elétricas. Ele conseguiu comprovar os elétrons nos átomos. Ele conseguiu cientificamente comprovar isso aqui. Então, o novo modelo atômico do cientista Thomson afirmava, né? O que é que o cientista Thomson afirmava? Ele dizia, assim como o cientista John Dalton ainda afirmava que o átomo teria uma forma, né? Uma forma de uma esfera, no entanto, não seria maciça, como uma bola de sinuca. Thomson, ele acreditava que o átomo teria o aspecto de um pudim com passas, no qual as passas representariam os elétrons, e o pudim seria formado por cargas positivas. As passas seriam os elétrons, o pudim seria formado por carga positiva. No 2 ele diz assim, ele considerava o átomo neutro
e havendo partículas de cargas negativas, né, elétrons, também haveria partículas de carga positivas, são prótons. Então ele descobriu os elétrons e, teoricamente, ele jogou os prótons para que o núcleo do átomo permanecesse gerando energia. Então, para ter energia, ele teria que ter essa troca, essa mudança de carga, né, positiva e negativa, elétrons e prótons. Os elétrons não encontram-se presos no átomo, e os elétrons podem ser transferidos de um átomo para outro. Os elétrons estão atribuídos de forma uniforme no átomo, repelindo-se naturalmente. O modelo do cientista Thomson prevaleceu por pouco tempo porque as experiências do cientista Ernest Rutherford propôs uma nova estrutura atômica. Então, o próximo que a gente vai por Ernest Rutherford, tá? Então, muito obrigado a todos, até a próxima aula.